Após ler a questão atentamente, vamos determinar o que o problema pede. A letra A pede que nós determinemos o comprimento de onda das microondas. Então, nós sabemos que a velocidade de uma onda ela deve ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade do micro-ondas é igual à velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O comprimento de onda nós queremos determinar e a frequência nos é dada como sendo 2,4 GHz. Portanto, 2,4 vezes 10 elevado a 9 Hz. Logo, o comprimento de onda vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 2,4 vezes 10 elevado a 9. Dividindo, então, vamos encontrar que lambda é igual a 0,125 metros. Portanto, lambda é igual a 12,5 centímetros. A letra B pede que a gente considere que o forno é uma cavidade ressonante, na qual a intensidade dos micro-ondas é nula nas paredes. Determine a distância entre as paredes do forno, na faixa entre 25 e 40 centímetros, para que a intensidade da radiação seja máxima exatamente em seu centro. Então, vamos analisar. Para que a intensidade seja máxima no centro, devemos ter uma interferência construtiva exatamente neste ponto, no centro. Sendo que o forno de micro-ondas tem um comprimento que vamos chamar de D, e que cada ventre corresponde à metade do comprimento de onda, então, observe que para ocorrer uma interferência construtiva no centro, deve existir um número ímpar de ventres. Pois, se o número fosse par, no meio nós teríamos uma interferência destrutiva. Escrevendo então a condição necessária para a existência de ondas estacionárias no micro-ondas, devemos ter que a distância d deve corresponder a n vezes lambda dividido por 2. Quer dizer, então, que o comprimento do forno de micro-ondas deve conter números inteiros de metade do comprimento de onda. O problema nos informa que esse d deve ser maior ou igual a 25 centímetros, e este d deve ser menor ou igual a 40 centímetros, que é equivalente a dizer que a distância deve estar entre 25 e 40 centímetros. Vamos então continuar a resolução. Quer dizer então que n vezes lambda dividido por 2 deve ser maior ou igual a 25 e menor ou igual a 40. Escrevendo isso matematicamente, então, primeira condição, n vezes lambda dividido por 2 deve ser maior ou igual a 25. Sabemos que lambda é igual a 12,5 centímetros. Então, 12,5 dividido por 2 deve ser maior ou igual a 25. Fazendo esta conta, concluímos então que n deve ser maior ou igual que 4. A outra condição é que n vezes lambda dividido por 2, que é a distância, deve ser menor ou igual a 40 centímetros. Fazendo então essa conta, substituindo lambda, n vezes 12,5 dividido por 2 deve ser menor ou igual que 40. Então, n vai ser menor ou igual que 6,4. Então, se nós observarmos no intervalo que vai entre 4 e 6,4, nós devemos procurar um número ímpar. E o único número ímpar entre 4 e 6,4 corresponde ao número 5. Então, para que esta condição seja satisfeita, é necessário que exista n seja igual a 5. Se n deve ser igual a 5, nós podemos então substituir e calcular qual deve ser a distância d. Então, a distância d vai ser igual a 5 vezes
12,5 dividido por 2. Fazendo essa conta, nós encontramos que 5 vezes 12,5 dividido por 2 é igual a 31,25 centímetros. Vamos então dar continuidade à conta escrevendo as condições necessárias. Quer dizer então que n vezes lambda dividido por 2 deve ser maior ou igual a 25 centímetros e n vezes lambda dividido por 2 deve ser menor ou igual a 40 centímetros. Então, n vezes lambda, que é 12,5 dividido por 2, maior ou igual a 25, implica que n deve ser maior ou igual que 4. Aqui, n vezes 12,5 dividido por 2 menor ou igual que 40, implica que n deve ser menor ou igual a 6,4. Conforme nós concluímos anteriormente, deve existir um número ímpar de ventres. E se nós procurarmos um número inteiro entre 4 e 6,4 que seja ímpar, este número n só pode ser o número 5. Então, entre 4 e 6,4, o número n que nós estamos procurando deve ser o número 5. Sendo que n é igual a 5, nós podemos então determinar qual deve ser a distância d para que obedeça a essa condição. Então, d vai ser igual a n, 5, vezes o comprimento de onda lambda, 12,5, dividido por 2. Resolvendo aqui, fazendo essa multiplicação e divisão, vamos obter que lambda deve ser igual a 31,25 centímetros. Então, para que a intensidade seja máxima no centro do forno de micro-ondas, a distância d. Passaremos agora à letra C, que pede que a gente determine o tempo necessário para aquecer meio litro de água de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius, sendo o calor específico da água de 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Vamos primeiro escrever explicitamente todos os dados. Nos diz que a potência é igual a 1.000 watts, que o rendimento é de 50%. Isso quer dizer que da potência de 1.000 watts, a potência útil, a que de fato será utilizada para aquecer a água, corresponderá a 500 watts. Nos informa também que a variação de temperatura é de 20 graus Celsius, pois varia de 20 graus para 40 graus. Nos informa também que o calor específico da água é de 4.000 joules por quilograma grau Celsius e que temos meio litro de água. Meio litro de água corresponde a uma massa de meio quilograma de água. Sabemos que a quantidade de calor recebida pela água pode ser calculada através da expressão quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E que a potência é igual a energia dividido pelo tempo. No nosso caso, a energia é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Estamos representando o tempo com o t minúsculo e a temperatura com o t maiúsculo. Comparando as duas expressões, concluímos então que a potência multiplicado vezes o tempo, que corresponde ao calor, vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nós queremos saber quanto é o tempo. Então, vamos substituir. A potência útil é 500 vezes o tempo, deve ser igual a massa meio, vezes o calor específico, que é igual a 4.000, vezes a variação de temperatura, que é de 20 graus Celsius. Então, ΔT, que é o tempo, vai ser igual a 2.000 vezes 20 dividido por 500. Simplificando, então,
nós teremos então que vai ser igual a 200 vezes 2, 400, dividido por 5. Logo, ΔT deve ser igual a 400 dividido por 5, que é igual a 80 segundos. Então, o tempo necessário para aquecer meio litro de água neste forno de 20 graus para 40 graus Celsius corresponde